Galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de ondulatória, conteúdo muito importante para a prova do Enem, tá certo? Conteúdo que está sempre presente em todas as provas do Enem. Todas as provas, todos os anos, pelo menos caiu uma ou duas questões falando sobre ondulatória. A gente não pode deixar de falar que a ondulatória ele está presente de forma explícita nas competências e habilidades do Enem. Então é muito importante que você entenda bem esse conteúdo, tá bom? Então vamos embora agora falar um pouquinho sobre ondulatória. Para a gente começar a falar sobre ondulatória, a gente tem que entender qual é o conceito de onda. Onda é uma perturbação que se propaga em um meio transportando energia, mas sem transportar matéria. E aí você pode falar o seguinte: ô Hugo, eu já vi lá quando eu estava na praia, quando a onda estava vindo, ela arrastou as pessoas, arrastou o surfista. Então como é que tu me diz que onda ela não transporta matéria? Gente, a onda, ela depois que quebra, ela não é mais chamada de onda. Então você pode ver que enquanto a onda não quebra e ela passa por você, ela não lhe leva. Você só faz isso assim, ó, balança. Sobe um pouquinho, balança. Sobe um pouquinho, balança. Você não é arrastado por essa onda enquanto ela não quebra, tá? Então, a onda, como a gente conhece, ela transporta energia, mas não transporta matéria, tá bom? O que acontece ali é que aquela onda, conforme ela vai se deslocando, ela vai aumentando a sua energia potencial e aí chega um momento que toda essa energia potencial que ela acumulou naquele movimento, ela vai ser tão alta e ela não vai suportar mais aquela forma e ela quebra. Aí aquela energia potencial ela é transformada em energia cinética e é aí que começa a ter o arrastamento de pessoas. É nesse momento de transição que o surfista aproveita para descer aquela quebra. E aí, enquanto ele está pegando essa transformação de energia potencial e cinética, que ele surfa e dá as suas manobras. Mas a onda, na forma que a gente conhece, ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia, tá certo? E aí, uma coisa que é muito importante para você entender, por exemplo, quando eu falo, o que é que acontece? Eu vibro as minhas cordas vocais, que fazem com que o ar que está à minha frente vibre também. Essa vibração ela se propaga através do ar, chega até os meus tímpanos, que vibram também, e a partir dessa vibração eu tenho a percepção de som. Quando a gente começa a balançar uma corda, o pulso se propaga através da corda, mas a corda não vai junto. A corda não vai junto. Pode ver, se você pegar uma corda e começar a balançar, e você soltar, a corda ela não vai junto. Ela fica no lugar. Por quê? Porque a onda, ela transporta energia, mas a matéria não vai junto. Então, quando a gente entende essa questão de que ela transporta energia, mas não transporta a matéria, a gente agora pode classificar ela. E a gente pode classificar ela quanto à sua natureza, quanto ao seu modo de vibração e quanto à sua propagação. Beleza? A sua forma de propagação. Com relação à natureza de uma onda, a onda de natureza mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar. A onda ela faz uso das partículas desse meio para transportar essa energia, para propagar essa perturbação do meio. Uma partícula que está perturbada, ela perturba a outra, que por consequência perturba a outra ao lado dela, e essa perturbação ela vai passando partícula a partícula dentro daquele meio. E devido a essas sucessivas perturbações, a gente vai ter a propagação de energia, a propagação da onda naquele meio. Então, se a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar, eu posso dizer que ela não se propaga no vácuo. Não existe propagação de onda mecânica no vácuo. Por quê? Porque a onda mecânica ela faz uso das partículas do meio para se propagar. E eu posso citar como exemplo para vocês o som, que faz uso das partículas do meio para se propagar.
ele pode se propagar tanto nos gases, quanto nos líquidos, quanto nos sólidos. Vai ter uma diferençazinha na propagação? Vai. Mas aí eu vou falar disso mais para frente, tá certo? Porém, no vácuo, ele não vai se propagar. Então, se você tivesse no espaço, por exemplo, aqueles filmes que ocorrem no espaço, por exemplo, Star Wars, Star Trek, tem uma tripulação numa nave e, de repente, uma nave que está perto explode. Então, seria um erro muito grave se a tripulação dessa nave dissesse assim: vocês ouviram isso? Acho que outra nave explodiu. Eu acho que tal nave explodiu. Eles não conseguem escutar porque não existe propagação do som no vácuo. Então, se duas pessoas estivessem conversando no espaço, sem uso de nenhum equipamento, só uma frente à outra, elas iriam se comunicar desse jeito, assim, ó. Deu para entender? Então, não existe propagação do som no espaço, porque não existe o quê? Meio material. Logo, não existe propagação do som no vácuo, beleza? E a gente pode tratar como exemplo aqui de ondas mecânicas, o som, o pulso em uma corda, ondas no mar, beleza? São exemplos de ondas de natureza mecânica que se utilizam da vibração das partículas do meio. Agora a gente vai falar sobre as ondas de natureza eletromagnética. Como são formadas ondas eletromagnéticas? Veja só, quando a gente estudou eletrostática, a gente viu que uma carga elétrica, só pelo fato de ela existir, ela modificava o espaço ao seu redor. Ela modificava as propriedades do espaço ao seu redor, logo ela perturbava o espaço ao seu redor. E essa carga elétrica ela entra em movimento, além do campo elétrico, ela também tem um campo magnético. Ela também modifica o seu espaço, modifica o espaço ao seu redor através de um campo magnético. E a oscilação dessa carga, fazendo com que ela se desloque, e o fato dela ser carga, ela tenha campo elétrico, essa oscilação dessa carga, ela vai gerar uma perturbação que se propaga no espaço, e essa perturbação que se propaga no espaço é a nossa onda o quê? Eletromagnética. Ela é formada através da oscilação dos campos elétricos e magnéticos. E esses campos elétricos e magnéticos, eles oscilam perpendicularmente entre si. Então aqui eu tenho um campo magnético, por exemplo, para cima e para baixo, oscilando assim para cima e para baixo, enquanto o campo elétrico oscila horizontalmente. Então, o campo elétrico oscila horizontalmente e o campo magnético verticalmente. Essa ordem não importa. O que importa é que eles sejam perpendiculares entre si. É tudo uma questão de referência, mas eles sempre serão perpendiculares entre si. Ao final da nossa aula, a gente vai ter um módulo falando só sobre o espectro eletromagnético, que é onde eu vou falar de todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, a partir disso, a gente termina a parte de introdução ondulatória, que é muito importante, você entender os espectros eletromagnéticos. Não existe questão que seja propriamente disso não, tá? Não vai ter uma questão propriamente de espectro eletromagnético não, é difícil, mas ela pode aparecer inserida em outras questões. A gente vai falar muita coisa ainda aqui. Então, eu coloquei aqui uns exemplos, luz, raio-x, ondas de rádio, mas eu teria mais outras, teria infravermelho, ultravioleta e por aí vai. Mas eu não estou chegando nesse momento, nessa parte, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso no finalzinho. Porque eu quero mostrar também aqui umas características físicas da onda. Depois que eu mostro essas características físicas, fica melhor para a gente entender aqui a parte do espectro eletromagnético. Então vamos lá, vamos continuar. A gente já falou quanto à natureza da onda, agora a gente vai falar sobre o modo de vibração. Eu tenho dois modos de vibração, que é o longitudinal e o transversal. Como seria o modo de vibração longitudinal? Você percebe o seguinte, se eu pegar uma mola e eu prender ela nessa superfície aqui, prendi, puxei e soltei. Quando eu solto, ela vai se deslocar assim, ó. Você percebe que ela se desloca assim, ó.
vai ter zonas de compressão e zonas de rarefação, que para mola seria zonas de compressão, zonas de alongamento. Compressão, alongamento. Comprime, estica, comprime, estica. É basicamente isso. Então, para o ar, por exemplo, quando a gente está falando de uma onda sonora se transportando no ar, aí a gente tem zonas de compressão, rarefação, compressão, rarefação. Mas você percebe que a vibração aqui, ó, ela ocorre na direção horizontal. A vibração aqui, ó, ela ocorre na direção horizontal. Então, quando a vibração e a propagação do pulso estão na mesma direção, a gente chama isso de vibração longitudinal. Tá? Modo de vibração ou modo de propagação longitudinal. Beleza? Quando a gente tem o pulso se deslocando aqui para a direita, a propagação para a direita, porém a vibração é para cima e para baixo, a gente vai chamar isso de transversal. Se eu pegar uma corda e eu gero um pulso sobre ela aqui, você vai perceber que esse pulso, ele vai, se eu continuar, né, fazendo um pulso para cima e um pulso para baixo, você vai perceber que o pulso ele se desloca para frente, porém os pontos da corda oscilam como? Para cima e para baixo. Então, a oscilação aqui, ó, ela vai ser para onde? Para cima, para baixo. Para cima e para baixo. Enquanto a propagação seria para a direita. E isso aqui formaria um ângulo de 90 graus. Então, a gente diz que a onda ela é caracterizada como sendo uma onda transversal quando vibração e propagação estão perpendiculares. Beleza? Então, vibração e propagação perpendiculares, a gente vai chamar de onda transversal, tá bem? Então, vamos continuar aqui. A gente vai falar agora sobre a direção, tá? A direção de uma onda. Então, a gente tem aqui unidimensional. O que seria a onda unidimensional? É quando ela se propaga em apenas uma direção, tá? Em apenas um plano. Por exemplo, a corda. Quando eu pego o pulso de uma corda e faço isso, e eu vou ter aqui a propagação na direção o quê? Horizontal. Mas ela só se propaga em uma direção. Embora a vibração seja vertical, a propagação ela é horizontal. Tá certo? Então aqui eu coloquei como exemplo uma onda numa corda. Beleza? Um pulso em uma corda. A gente também pode falar da direção bidimensional. O que seria a direção bidimensional? Isso aqui a gente vai ter para planos e superfícies. Planos e superfícies. Se cair uma gotinha d'água dentro de uma bacia, por exemplo, você vai perceber que existe uma propagação assim, ó. Ela se propaga em duas direções. Tá vendo aqui? Ela vai se propagar aqui em duas direções. Aí a gente chama isso aqui de propagação bidimensional. Porém, existe também a propagação aqui que a gente chama de tridimensional, que é quando essa propagação ela vai ocorrer nas três dimensões. Por exemplo, o som ele se propaga tridimensionalmente. Tanto é que se eu virar de costa para vocês, aí você vai dizer, Hugo, mas tu tá com microfone, né? Não vale. Mas se eu tivesse em sala agora sem microfone e eu virasse de costa, vocês iam me escutar do mesmo jeito. Por quê? Porque o som ele sai da minha boca e ele faz vibrar o ar em todas as direções. Então é uma onda de propagação tridimensional. Tem um vídeo muito legal que é do cara dando um tiro dentro da água. E aí quando ele dá o tiro dentro da água, você percebe na hora que ele dá o tiro, e você pode até conferir isso no nosso material, existe uma foto dessa, quando ele dá o tiro na água, você percebe que aquele estalo, aquele som proveniente do tiro, ele vai se deslocar em todas as direções,
formando uma grande esfera. Então, a gente tem aqui uma direção de propagação como sendo tridimensional, tá bom? Aqui vai ser em todas direções. Até aqui é a parte mais teórica, tá certo? Até aqui é a parte mais teórica. A gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre as características físicas de uma onda e aí vai começar a entrar um pouquinho de contas, beleza? Mas vamos lá. Galera, isso aqui é uma representação de uma onda. A onda, ela não precisa ter esse formato aqui não, tá? Do jeito que a gente tá vendo. A onda, ela não precisa ter esse formato. Por exemplo, se você pegar um eletrocardiograma e você for olhar, o eletrocardiograma ele é mais ou menos assim, ó. E isso aqui é uma onda? É. Diferente da daqui de cima, mas é uma onda. É uma perturbação no meio que se propaga. Então, é uma onda. Algo, mas eu gosto mais assim, tem mais cara de onda. É, mas isso aqui é só uma representação para facilitar, tá certo? Mas não existe, não. Isso daí não, tá? E que é sempre com esse desenho. Então, a gente usa aqui apenas para representar, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar das características físicas de uma onda, a gente tem que se ligar nessas 4 coisas. Comprimento de onda, frequência, amplitude e velocidade de propagação, tá? Mas vamos falar de cada uma delas. Antes disso, a gente tem que entender alguns pontos da onda. Aqui seria uma posição neutra, esse ponto do meio é a posição neutra. Então, ó, imagina que o pulso se propaga horizontalmente. Ele vai ter uma vibração subindo e descendo, para a corda se movimentando, né? Então, ó, ele vai do meio, sobe, desce para o meio, desce mais um pouquinho. Sobe para o meio, sobe mais um pouquinho. Desce para o meio, desce mais um pouquinho. Então, você vê que ali no meio seria a posição neutra, onde não teve deslocamento nem para cima, nem para baixo. Aí a gente chama isso aqui de posição neutra, tá certo? Beleza. Então, olhando aqui para a representação do meu pulso, você vai perceber que existe um ponto mais alto e vai perceber que existe um ponto mais baixo. Esse ponto mais alto, eu chamo ele de pico ou crista. É o pico ou a crista da onda. Esse ponto mais baixo, eu chamo ele de vale ou depressão, mas não é muito comum usar o nome de depressão para representar esse ponto aqui mais baixo, não. A gente chama ele de vale mesmo, tá certo? Em cima não, é mais comum usar pico ou crista, agora para baixo é só vale que usa. O que seria aqui o que a gente chama de comprimento de onda? Comprimento de onda, gente, é basicamente o tamanho de uma onda completa. Hugo, e como é que eu sei qual é o tamanho de uma onda completa? O tamanho de uma onda completa vai ser a região compreendida entre 2 picos consecutivos ou 2 vales consecutivos. Então, aqui seria essa região aqui ou essa daqui, ó. Essa distância de pico a pico ou a região de vale a vale. Essas duas aqui são consideradas o tamanho de um comprimento de onda. É a distância de pico a pico ou de vale a vale, tá certo? É o tamanho de uma onda completa. Então, aqui, ó, distância entre picos e vales consecutivos. O que seria a frequência? Uma coisa que eu quero que vocês se liguem aqui, a frequência ela é dada pelo número de oscilações que ocorrem no intervalo de tempo. Então, a frequência vai ser, por exemplo, o seguinte.
Se eu estou com uma corda aqui e eu estou balançando ela, e eu balanço ela 2 vezes por segundo. 1, 2. Balancei 2 vezes por segundo. A frequência foi de quê? Foi de 2 oscilações por segundo. Se eu balancei ela, a frequência foi de 2 oscilações por segundo. E agora eu balanço mais. A frequência foi de mais oscilações por segundo. Então, a frequência ela determina o número de oscilações num determinado intervalo de tempo. Aí eu pergunto a vocês uma coisa. A frequência dessa oscilação que eu estou causando, ela depende de quem? De mim. Se eu balançar a mão menos vezes, menos frequência. Se eu balançar a mão mais vezes, mais frequência. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a frequência ela depende da fonte emissora da onda. Nesse caso do balançar, a fonte emissora sou eu. Então, se eu balanço mais ou menos vezes, a corda vai oscilar mais ou menos vezes. Então, ó, frequência, eu já quero que vocês guardem isso na cabeça, é que ela depende da onda, beleza? Depende da fonte da onda. Uma coisa muito importante aqui para a frequência é que é a frequência que ela vai me permitir distinguir cor de um objeto, notas musicais. A cor de um objeto depende da frequência da luz. A nota musical, ela depende da frequência do som. Então, cada nota tem uma frequência específica, cada cor de luz tem uma frequência específica também. Então, a frequência de uma onda ela é responsável pela cor e pela nota, tá? Isso aí vai ser muito importante, porque quando a gente chegar em fenômenos ondulatórios, eu vou falar algumas coisinhas para vocês aqui e é importante que vocês lembrem disso, ok? Tá certo. Então, a nossa outra característica que a gente vai falar é a amplitude. O que seria a amplitude? A amplitude está relacionada com a energia transportada. A amplitude ela está relacionada com a quantidade de energia transportada. E ela vai ser o quê? Olhando aqui para a minha onda. Ela vai ser a distância entre o centro e o ponto mais baixo. Vou colocar de preto aqui. Vai ser a distância entre o centro e o ponto mais baixo, ou a distância entre o centro e o ponto mais alto. Beleza? E essa vai ser a nossa amplitude. Nunca é os dois somados, tá? Ou é um ou é outro. Hugo, qual é a unidade que eu uso para amplitude? Geralmente é centímetro ou metro. Mas existem algumas questões que trazem outros rótulos para o eixo do gráfico. E aí a gente pode chamar de tensão, pode chamar de energia, tá? Depende. Mas geralmente é em centímetros a representação, tá certo? Então a amplitude é muito importante que você se lembre disso aqui, ó. Tá relacionada com a energia transportada. Quanto mais energia essa onda estiver transportando, maior vai ser a distância entre a posição neutra e o pico e a crista, ou o pico e o vale, tá certo? Importantíssimo, amplitude, energia transportada. Vamos falar agora de velocidade de propagação. Gente, a velocidade de propagação é uma coisa muito importante aqui. Ela depende apenas do meio. Tá? A velocidade de propagação de uma onda, ela depende apenas do meio. Hugo, então, como assim depende apenas do meio? Tá. Imagina o som. Eu estou falando aqui com uma certa frequência. A minha voz ela tem uma certa nota. Então, eu estou falando tem uma certa frequência.
E aí eu estou falando com você e o som está se propagando aqui no ar com uma certa velocidade. Se vier outra pessoa falar comigo, a frequência que ela emite, a voz dela emite, já é diferente. Porém, como eu estou falando do mesmo tipo de onda, que é a onda sonora, no mesmo meio, ela vai se propagar com a mesma velocidade, que seria em média 340 metros por segundo. Independente do tipo de voz, a frequência vai mudar, porém a velocidade de propagação ela não vai mudar, porque a velocidade de propagação de uma onda depende apenas do meio. Se não muda o meio, não muda a velocidade para aquela mesma onda. Eu não estou dizendo que todas as ondas têm a mesma velocidade no mesmo meio. Por exemplo, a luz ela não tem a mesma velocidade que o som. A gente sabe que a velocidade da luz ela é muito maior que a do som. A velocidade da luz ela é da ordem de 300 mil quilômetros por segundo, enquanto o som tem 340 metros por segundo. Então, é uma diferença muito grande, tá certo? Então, eu posso dizer que a velocidade da luz, V da luz, ela é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, enquanto a velocidade do som ela é 340 metros por segundo. Isso para o ar, tá certo? Isso para o ar. Uma coisa que eu quero que vocês se liguem aqui é um detalhezinho com relação à velocidade da luz e à velocidade do som nos meios. Quanto mais denso for o meio, melhor para a onda mecânica, que é o som, porque o som ele precisa de partículas, tá certo? Quanto mais partículas disponíveis eu tiver, o som se propaga mais rápido. Então, quanto mais denso for esse meio, melhor vai ser para se propagar o som. Então, eu posso dizer o seguinte aqui, ó, que a velocidade do som ela vai ser o quê? Maior nos sólidos, depois nos líquidos, depois nos gases, de forma generalizada. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a velocidade do som nos sólidos é maior do que nos líquidos e é maior do que nos gases. Já a velocidade da luz vai ser o contrário. A velocidade da luz ela vai ser maior nos gases, depois nos líquidos e depois nos sólidos. E a gente fala disso sobre índice de refração, tá certo? Enquanto para os sólidos o som tem uma velocidade de propagação maior, a luz ela vai ter uma propagação maior nos gases, beleza? Isso se chama de índice de refringência, que a gente vai estudar em óptica, beleza? Mas a gente fala aqui também de refração, tá? É um fenômeno ondulatório, a refração. Tá, Hugo, e como é que eu faria para calcular a velocidade de propagação de uma onda? Como é que eu faço para calcular a velocidade de propagação de uma onda? Gente, a velocidade de propagação de uma onda ela está relacionada com o tempo necessário para eu completar uma oscilação completa, né? Então, ó, qual seria a distância que a minha perturbação teria que andar para uma onda completa? A distância que ela teria que andar seria a distância referente a um comprimento de onda. Então, a gente sabe que para calcular a velocidade, eu tenho ΔS sobre ΔT. E aqui a gente está falando sobre ondas periódicas. O que são ondas periódicas? São ondas que se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo. Se são coisas que se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo, logo elas possuem um negócio chamado período. E o que seria o período de uma onda? Período de uma onda é o tempo necessário para uma oscilação completa. Então, se a gente for usar a fórmula aqui, onde tem ΔS, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar mais aqui embaixo, tá? A velocidade, deixa eu subir aqui o geral. A forma geral, preciso de espaço. Seria V igual a ΔS sobre ΔT. E aí a gente sabe que a distância para uma onda completa se formar seria a distância referente ao comprimento de onda.
Então, seria lambda dividido pelo tempo necessário para formar essa onda completa. E qual é o tempo necessário para formar essa onda completa? Seria o período de oscilação. Então, seria lambda dividido pelo período. Uma coisa que você não pode esquecer, que a gente viu quando estudou o movimento circular uniforme, é que existe uma relação entre período e frequência, que período é o inverso da frequência. Então, eu posso escrever a minha fórmula para velocidade de uma onda como sendo V igual a lambda sobre período, ou também posso escrever assim, ó, ou V igual a lambda vezes a frequência, que é a frequência de oscilação. E aí a gente fala agora para uma corda tracionada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês tirarem foto aí, porque eu quero falar de corda tracionada e de outra coisinha a mais, tá certo? Só um detalhe aqui que ficou faltando, é que lembre dessa relação, tá? Relação entre frequência e período. É que frequência é o inverso do período. Isso é muito importante lembrar, tá bom? Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Então agora tirem um print aí, que eu completei. Vamos falar agora de uma corda tracionada. O que seria aqui uma corda tracionada? Galera, se eu pegar um objeto e pendurar ele numa corda, tá? Então, tem um objeto aqui, vou pegar o teto e vou pendurar um objeto numa corda, tá? Essa corda aqui, ela tá esticada. Então, essa corda aqui, ela tá esticada. E por que essa corda tá esticada? Essa corda tá esticada porque esse objeto tá puxando ela, né? Então, ela fica esticada, essa corda. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quando eu bato nessa corda, eu estou causando uma perturbação sobre ela? Tô. Logo, vai ter uma velocidade na propagação dessa perturbação ao longo da corda. Então, ó, existe aqui, quando eu bato, ela começa a vibrar, existe uma velocidade aqui da propagação da perturbação nessa corda. A mesma coisa você pode ver aqui para o violão, ó. Peguei meu violão aqui. Então, ó, eu posso aqui através da... Eu agora esqueci o nome disso aqui. É tarraqueta não. Das borboletas aqui, eu posso, ó o som que sai na corda. Agora eu vou mexer na tração da corda, ó. Eu estou folgando a corda. Olha o som como já é diferente. E aí eu vou apertando, ó. Olha o som mudando. Tá vendo? Então, conforme eu mudo a tração sobre a corda, o som se propaga. Eu vou ter outro som emitido por essa corda, beleza? Vai existir uma velocidade de propagação aqui do pulso na corda diferente. Como é que eu faço para calcular essa propagação do som? A velocidade de propagação numa corda tracionada seria dada por V igual a raiz de F sobre Mi. O que seria F? F é a força que traciona a corda. E o que seria Mi? Mi, gente, é o que a gente chama de densidade linear. F é a força que traciona a corda e Mi é a densidade linear. Como assim, Hugo, densidade linear? É isso aqui, ó. Seria a massa dividido por comprimento. A corda ela vai ter um certo comprimento aqui, L, ó. Então, seria a massa dessa corda dividido pelo tamanho dela, tá bom?
massa da corda dividido pelo tamanho dela, onde M é a massa da corda e L é o comprimento dela. A gente chama isso de densidade linear. No fim das contas, isso me diz se é uma corda grossa ou uma corda fina. Pegar aqui o violão, por exemplo, eu tenho essa corda aqui de cima, que ela é mais grossa que a corda de baixo. Então essa corda aqui de cima, ela tem uma densidade linear maior do que a corda de baixo, tá certo? Pelo fato dela ser mais grossa, ela consequentemente ela é mais pesada, ela tem mais massa por metro, beleza? Aí a gente chama isso de densidade linear. Tudo bem? É assim que a gente vai calcular a velocidade de propagação numa corda tracionada. O nome dessa equação aqui, gente, ela é chamada de equação de Taylor. Equação de Taylor. Se eu pegar aqui uma corda e começar a vibrar ela, de modo que ela faça isso assim, ó. A corda está fazendo isso. Aqui existe um certo comprimento de onda, chamado de lambda 1, e ela está vibrando com uma certa frequência 1. Essa vibração é com uma determinada frequência. Logo, quem seria a velocidade dessa onda para calcular? Velocidade na situação 1 seria o comprimento de onda 1 vezes a frequência de oscilação 1. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vibrar essa corda mais forte, ó. Mais forte. Com mais rapidez. Beleza? O que é que vai acontecer? Esse desenho aqui ele vai mudar. Eu te pergunto uma coisa. Por que ele vai mudar? Gente, eu estou propagando o mesmo pulso na mesma corda. Logo, a velocidade ela vai ter que ser a mesma. Se eu estou fazendo isso aqui mais rapidamente, a frequência é maior. Então, se a frequência aumenta, o comprimento de onda para dar a mesma velocidade tem que diminuir. Então, já que a frequência aumentou, já que eu estou balançando mais, o comprimento de onda vai diminuir. E o meu desenho agora ele vai ser assim, ó. Então, o que é que você percebe agora? Que quando eu passei a fazer com que a corda vibrasse mais vezes com a frequência F2, o comprimento de onda que era desse tamanho, agora ele diminuiu, ó. Então, para o mesmo meio, é a mesma velocidade. Ou seja, eu sei que V2 seria lambda 2 vezes frequência 2. Como é o mesmo meio, seria a mesma velocidade. Então, lambda 1 vezes frequência 1 é igual a lambda 2 vezes frequência 2. Porque eu estou falando do mesmo meio. O mais importante aqui é que você perceba o seguinte, é que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E aí já apareceu uma questão do Enem que falava sobre isso. O que é que a questão falava? Tinha uma goteira que estava caindo numa poça d'água. E aí existia uma velocidade de propagação das ondas nessa água. E aí a chuva diminuiu. Quando a chuva diminuiu, a intensidade da goteira, a quantidade de água que caía da goteira por segundo diminuiu, ou seja, caiu menos gotas. Aí uma das perguntas da questão era o seguinte, sobre a velocidade dessa onda, o que é que a gente pode dizer sobre a velocidade e o comprimento de onda, que era a diferença entre duas cristas? Gente, se começou a chover mais fraco, e a quantidade de gotas que caía por segundo diminuiu, a frequência diminuiu. Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então, o comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas, aumentou. Agora, e a velocidade de propagação da onda? Veja, era a mesma situação que o caso anterior. Ela estava se propagando na mesma água, logo estava se propagando com a mesma velocidade.
O que muda é comprimento de onda e frequência, mas para o mesmo meio eu vou ter a mesma velocidade para o mesmo tipo de onda. A gente vai fazer uma sequência agora de 5 questões. Na verdade, 6 questões, tá? Analise as seguintes afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagarem. O que é que vocês acham? Falso, isso mesmo. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo, tá? Elas se propagam apenas em meios materiais. Logo, a 1 é falsa. Vamos para 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro, boa. Ondas longitudinais são aquelas que as vibrações coincidem com a direção de propagação. Boa, 2 verdadeiro. Então, 1 é falso, 2 verdadeiro. 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, diferente da onda mecânica. Ok. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Verdadeiro ou falso? Falso. Perfeito. Aí, a segunda parte é verdadeira, né? Não se propagam no vácuo. Mas elas não são ondas transversais. Elas são ondas o quê? Longitudinais. Então, isso nos dá como resposta aí 2 e 3, letra C. Tudo bem? Galera aí que quer medicina, olha a próxima questão, como ela é interessante. O papel no qual se marca a atividade elétrica do coração ou eletrocardiograma, ECG, é um papel milimetrado, onde cada quadrado pequeno mede 1 milímetro. Que se movimenta sob uma ponteira que registra a atividade do coração. De modo geral, o eixo vertical mede o valor da diferença de potencial em milivolts, onde 10 milímetros de altura é igual a 1 milivolt. E o eixo horizontal mede o tempo em segundos, onde 1 milímetro horizontal equivale a 0,04 segundos. Um professor de física utilizou um exame de eletrocardiograma modelizado para fazer afirmações a seus alunos sobre... Sua modelização manteve as distâncias entre duas cristas consecutivas do eletrocardiograma original, figura 1, de um paciente em repouso, de tal forma que a frequência da onda modelizada equivale aproximadamente à frequência cardíaca do coração do paciente, conforme mostrado abaixo. Então, pessoal, o que você está vendo aí é justamente um exame de eletrocardiograma. Embora ele tenha colocado o modelo aí mais comum, eu vou fazer de acordo com a figura 1, porque eu quero que vocês se acostumem com a figura 1. Nem sempre ele coloca o modelo idealizado, tá? Ele sempre coloca, a maioria das vezes ele coloca o modelo como acontece mesmo. É basicamente isso aí que a gente tem. Uma coisa que eu quero que vocês atentem é para as distâncias que ele dá aqui. Ele dá uma distância aqui de 11 milímetros e ele dá uma distância lá embaixo de 30 milímetros. Quando você olhar para isso aqui, você já tem que ser capaz de dizer o seguinte: qual é o comprimento de onda, tá? E qual é a amplitude. Olhou, já tem que saber comprimento de onda e amplitude. Qual vai ser o comprimento de onda? Aí você olha o seguinte: eita, comprimento de onda aqui acho que é 30. Mas se ligue numa coisa. Eu tenho aqui, ó, 2 vales. E o comprimento de onda é a distância entre vales consecutivos. Então, ó, se tudo isso aqui é 30, o comprimento de onda seria metade. Então, já posso marcar aqui que o comprimento de onda é 15 milímetros, de acordo com o que ele deu aí, tá certo?
Outra coisa que eu já posso olhar também é a amplitude. A amplitude é do meio até em cima ou do meio até embaixo. Se a gente olhar aqui do meio até em cima, eu já posso marcar também que a amplitude vale 11 milímetros, tá? Vamos analisar agora as proposições. A velocidade do papel milimetrado é de 15 milímetros por segundo. Pessoal, eu preciso que vocês se liguem em uma coisa aqui, muito importante. Como é que funciona o eletrocardiograma? No eletrocardiograma não é a agulha que vai andando, é o papel. Então a única coisa que a agulha faz é subir e descer. Ela fica assim, ó. Ela só faz subir e descer. E o papel é que desliza. E aí em sala é mais fácil de mostrar isso para vocês, porque eu geralmente faço o seguinte, eu pego um aluno, aí levo ele para o quadro. Aí eu faço o seguinte, só fique com a sua mão subindo e descendo. Aí a pessoa fica com a mão subindo e descendo assim. No quadro, e ela fica com o meu piloto na mão. Aí o que é que eu faço? Eu começo a arrastar a mão dela. Quando eu começo a arrastar a mão dela e ela vai subindo e descendo, ela vai formando isso aqui, ó. É assim que vai ser feito o eletrocardiograma. A agulha ela fica subindo e descendo no papel, porém é o papel que desliza, tá certo? Ele quer saber se a velocidade do papel milimetrado é de 15 milímetros por segundo. Uma informação muito importante que ele deu foi que cada 10 milímetros aqui, foi 10 milímetros, meu Deus? Ah não, cada 1 milímetro aqui na horizontal equivale a um tempo de 0,04 segundos. Cada 1 milímetro aqui na horizontal equivale a um tempo de 0,04 segundos. Então eu posso dizer o seguinte, ó. A velocidade do papel seria 1 milímetro dividido por 0,04 segundos. 1 milímetro dividido por 0,04 segundos. Porque ó, a cada 1 milímetro passa um tempo de 0,04 segundos. Isso aqui, gente, vai dar uma velocidade de 25 milímetros por segundo. E aí na questão ele disse que é 15, então a primeira eu já sei que é falso. Então aqui a 01, falso. Vamos para 02. 02. A amplitude da onda do eletrocardiograma modelizado é de 22 milímetros. Gente, a gente já falou aqui que a amplitude é do centro até em cima, ou seja, 11 milímetros. E ele disse na questão que é 22, ou seja, isso aí é falso também. Vamos para a proposição 04. Na proposição 04, ele diz o seguinte: a frequência cardíaca do paciente, com base no eletrocardiograma modelizado, é de 100 batimentos por minuto. Então vamos analisar a frequência. Ele quer saber qual é a frequência. Gente, para eu saber qual é a frequência, primeiro eu vou achar o período. A partir do período eu acho a frequência. Hugo, e como é que eu faço para achar o período? Período não é o tempo de uma onda completa. Uma onda completa para se formar, o papel teve que andar 15 milímetros. Para uma onda completa se formar, uma oscilação completa se formar, o papel teve que andar 15 milímetros. Só que são 0,04 segundos por milímetro. Então quer dizer o quê? Que o período seria 15 milímetros vezes 0,04 segundos por milímetro. Quando eu cortar milímetro com milímetro, vai ficar 15 vezes 0,04, o período é 0,6 segundos. Ou seja, para uma onda completa se formar, uma oscilação completa se formar, que seria o papel andar 15 milímetros, demoraram 0,6 segundos. Então, a partir do momento que eu tenho um período, eu acho a frequência, porque eu sei que frequência é o inverso do período, ou seja, é 1 sobre 0,6 Hz.
E aí qual é o problema? Ele não quer em hertz, ele quer em batimentos por minuto. Para passar para batimentos por minuto, basta multiplicar por 60. Então, a frequência seria 1 sobre 0,6 vezes 60, que eu estou passando de hertz para batimentos por minuto. 60 dividido por 0,6, 100 batimentos por minuto. Então, aqui é verdadeiro. Na proposição 8, ele diz o seguinte: se o paciente estivesse correndo, o comprimento de onda do eletrocardiograma seria maior. Opa! Veja, se o paciente está correndo, o fato dele correr, a frequência cardíaca aumenta ou diminui? Aumenta. Se a frequência aumenta, o comprimento de onda ele vai fazer o quê? Diminuir, perfeito. Se o paciente começa a correr, a frequência vai aumentar. Porém, a velocidade com que o papel passa não muda. Então, o comprimento de onda vai diminuir. E aí é falso o que ele disse. A 16 diz o seguinte: o comprimento de onda do eletrocardiograma é de 15 vezes 10 a menos 3 metros. Então, ele está dizendo que o comprimento de onda é 15 vezes 10 a menos 3 metros. Só que a gente sabe que 10 a menos 3 é mili. Logo, 15 milímetros. 10 a menos 3 metros. Verdadeiro. 32 diz o seguinte: o período da onda do eletrocardiograma é 0,04 segundos. A gente já achou aqui que o período vale quanto? 0,6 segundos. Não 0,04 que ele falou. Então, isso aqui é falso. Então, como resposta, a gente vai ter a 4 como sendo verdadeira e a 16 como sendo verdadeira. Então, a resposta é 20, ok? A gente vai fazer algumas questões também do nosso módulo Enem, tá certo? Então, pegue nosso módulo Enem. Como vocês sabem, o nosso módulo ele é separado, né? A gente tem o nosso módulo de sala, que não tem questões do Enem, e a gente tem o nosso módulo separado, só com questões do Enem, tá? Vamos para a próxima questão. Luz infravermelha com comprimentos de onda entre 780 e 1400 nanômetros tem maior penetração na pele, podendo superar 4 milímetros de profundidade. Essa característica é bem útil em aplicações em que o calor é utilizado no tratamento de lesões musculares localizadas. Para essa faixa do espectro eletromagnético, as frequências em terahertz ficam localizadas aproximadamente entre. Então, vê só, vamos lá resolver essa questão aqui. Na questão, ele diz o seguinte, ó, que a luz infravermelho tem comprimento de onda entre 780 e 1400 nanômetros. Então, ó, o comprimento de onda do infravermelho, eu vou colocar IR, tá? Infrared. O comprimento de onda do infravermelho, ele é maior que 780 nanômetros e menor que 1400, tô certo, nanômetros. E aí ele quer saber qual vai ser o intervalo de frequência aí. Tá, qual vai ser o intervalo de frequência? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, velocidade é lambda vezes frequência. Todas as ondas eletromagnéticas, elas se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. A luz não é uma onda eletromagnética? Infravermelho também é uma onda eletromagnética. Então, tem a mesma velocidade. O que é que eu faço? V igual a lambda F. V é 3 vezes 10 à oitava. Isso é para a primeira onda, né? Vou anotar já esse dado aqui. V é 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz. Então, vamos para a primeira onda. Seria para um comprimento de onda de 780. Então, V igual a lambda vezes F seria 3 vezes 10 à oitava igual a lambda
lambda que eu já sei, né? 780 nanômetros. Gente, 780 nanômetros. O que é nanômetro? É 10 a menos 9 vezes F. Ou seja, F seria 3 vezes 10 à oitava dividido por 780 vezes 10 a menos 9. O que é que vai acontecer aqui? Esse menos 9 vai subir positivo. 8 com 9 dá 17. Então, vai ficar 3 sobre 780 vezes 10 a 17. Só que ele quer a resposta em terahertz. O que é terahertz? É 10 a 12 Hz. Isso é terahertz, beleza? Então, a frequência ela vai ser o quê? 3 sobre 780. Quando eu tiro aqui 12, vai ficar 5. 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a 12. Isso aqui, ó, é o nosso terahertz. Então, isso aqui vai ficar, ó, 300.000 dividido por 780 terahertz. Terahertz. Aí eu divido 300.000 por 780. Essa frequência, ela vai dar aproximadamente 384 terahertz. Agora eu faço a mesma coisa para a outra. Eu já posso vir direto para a frequência. Ó. Frequência da outra parte seria 3 vezes 10 à oitava sobre 1.400 nanômetros, que seria 1.400 vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai dar uma frequência de 3 sobre 1.400 vezes quanto? Mesma coisa aqui, ó, 10 a quinta, 10 a 12. Logo, a frequência seria 300.000 dividido por 1.400 terahertz. A frequência dá aproximadamente 214 terahertz. Então, a gente vai ter como resposta aí a letra B, entre 380 e 210. A gente faz essa estimativa aí. Resposta letra B. Vamos para a próxima. Questão do Enem 2018. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com uma velocidade constante, igual a 180 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Então vamos lá. Questão 4 do Enem. Aqui é um sonorizador e a roda do carro ela vai passar aqui por cima. Que roda horrível, meu Deus. E a roda do carro ela vai passar aqui por cima. Toda vez que ela passa aqui por cima, ela vai ter um barulho, né? Passou por aqui, tem um barulho, por aqui também, por aqui também. E a distância entre esses dois aqui é de 8 centímetros, tá certo? O que é que eu quero que você perceba aqui? É que toda vez que passar, e o carro aqui tem uma velocidade de 108 km por hora, a gente vai ter aquele barulhinho. E aí esse conjunto de barulhinhos vai ter uma determinada frequência para esse som que a gente vai ouvir. Como é que eu faço para ver isso? V igual a lambda vezes F. Onde V é a velocidade do carro, lambda é o comprimento de onda entre um som e outro que vai sair, entre um pico e outro, e a gente vai achar a frequência que é o que ele pede. Quem é a velocidade? 108 km por hora. Só que eu vou passar isso aqui para metros por segundo. Quando eu dividir por 3,6, 30 metros por segundo. Então, seria 30
Lambda, 8 centímetros, é 8 vezes 10 a menos 2, porque eu passo para metro, vezes a frequência. Logo, a frequência vai ser 30 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 sobe 10 ao quadrado, então fica 3.000 dividido por 8. 3.000 dividido por 8 é 375 Hz. Então, a frequência do som ouvido aqui vai ser 375 Hz. Resposta letra C. Vamos para a próxima. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Você percebe aí que é um gráfico com característica ondulatória, né? A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de... Questão muito boa, pessoal. Quero que vocês deem uma olhada aqui, ó. É basicamente isso aqui que a gente tem na questão. E aí eu quero que vocês olhem para os rótulos. Do lado eu tenho tensão aqui em DDP, em volts. E aqui eu tenho tempo em milissegundos. Eu tenho em milissegundos. Beleza? Preste atenção numa coisa aqui muito importante. Ele pede a frequência de oscilação do circuito elétrico. Quando a gente tiver um gráfico assim, a primeira coisa que você vai ter que procurar é o período. Olha o período. Eu vou procurar o período. E o período é o tempo de uma onda completa. Aí tu vai me dizer, Hugo, eu não tenho uma onda completa aí, não chega a formar uma onda completa, porque eu não tenho distância entre crista e crista. Eu também não tenho distância entre vale e vale. Existe uma diferençazinha aqui, ó. Eu não tenho essa distância. Aí o que é que você faz? Você pega a distância entre vale e crista. Aí tu vai e me diz, mas isso não é o comprimento de onda, beleza? Mas é metade. E metade do comprimento de onda, consequentemente, também é metade do período. Então, ó, eu sei o período? Não. Mas eu sei que a metade do período é quanto? A metade do período, se você olhar para o gráfico, o tempo aqui do vale, ele é... Olha para a malha milimetrada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 3. Então, aqui é 3 milissegundos. E aqui, ó, em cima é quanto? Aí você conta de novo. 5, 6, 7. Aqui é 7 milissegundos. Então, ó, quem vai ser metade do período vai ser 7. Vou tirar isso aqui para não ficar parecendo 17. Vai ser 7 menos 3, 4 milissegundos. Metade do período é 4 milissegundos. Logo, o período completo vai ser quanto? 8 milissegundos. E o que é 8 milissegundos? É 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Aí, beleza. Achamos o período. Só que ele não quer o período, ele quer a frequência. Aí eu sei que frequência é o inverso do período. Quem é o inverso do período? Seria 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3, ou seja, a frequência é 1000 dividido por 8. Quanto é 1000 dividido por 8? 125 Hz. Resposta aí, letra E. Resposta, letra E. Vamos fazer mais uma questão para eu falar de espectro eletromagnético. A figura a seguir representa um aparato experimental para demonstração de ondas estacionárias em cordas. O experimento conhecido como vibrador de ondas O experimento conhecido como gerador de ondas estacionárias é composto por um vibrador, um dinamômetro, uma corda e uma base sólida para fixação do aparato. Sabe-se que a corda utilizada tem comprimento igual a 1 metro e massa igual a 10 gramas.
Considerando a onda estacionária gerada no momento em que a foto do experimento foi registrada e o fato de, nesse instante, o dinamômetro indicar uma força de tensão de 156,25 newtons, a frequência de vibração da fonte é igual a... Então, pessoal, quando você olha para a imagem, você vai perceber aí que eu tenho uma formação de basicamente 3 ondas, né? A gente acha que é 3 ondas, mas na verdade aí eu tenho 1,5 onda, tá certo? Por que eu tenho 1,5 onda? Porque a onda ela precisa subir e descer para completar uma oscilação. Então aí a gente tem uma subida e uma descida e depois uma subida, ou seja, eu tenho 1,5 onda, beleza? Porque para eu ter uma onda completa, eu tenho que ter 2 cristas consecutivas, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa é a representação do desenho. A corda todinha, aqui ela tem 1 metro. A massa dela é de 10 gramas. Eu já vou passar isso para quilograma. 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3 quilograma, ou seja, a massa é 10 a menos 2 quilogramas, beleza? Aí outra coisa que eu tenho, ele disse que a corda está tracionada, tem uma força de tração na corda, que está sendo medida aí, que é de 156,25 newtons. O que é que ele quer? A frequência, pessoal. A frequência é o que ele quer. O que é que eu vou fazer? Vou calcular a velocidade como sendo o comprimento de onda vezes frequência. Só que para a corda tracionada, que é esse caso aí, a corda está esticada, eu também posso usar a equação de Taylor, que é raiz de F sobre μ. Tá, vamos calcular cada coisinha dessa aí. Primeiro, μ, quem é? Eu não sei, mas eu sei que μ é massa sobre comprimento, ou seja, massa é 10 a menos 2 e o comprimento é 1 metro. Logo, o μ vale 10 a menos 2 kg por metro. Beleza, já achei a densidade linear da corda. O que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho a densidade linear da corda, então eu já tenho isso, já tenho a força. Comprimento de onda eu não tenho, tá? Veja, preste atenção numa coisa aqui. Uma onda completa, ela teria esse tamanho aqui. E eu teria aqui meia onda. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que 1,5 onda, 1,5 lambda, dá 1 metro. Ou seja, lambda é 1 dividido por 1,5, que é 2 terços. Dobra aqui, dá 2 terços de metro. 2 terços de metro é o nosso lambda, nosso comprimento de onda. E agora eu vou aplicar, ó. 2 terços vezes F, que é a frequência que eu quero, é igual a raiz de 156,25 sobre μ, que é quanto? 10 a menos 2. Isso aqui vai subir positivo, né? Eu vou andar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 2 terços de F é igual a raiz de 156,25, ou seja, 15.625. Gente, a raiz disso aqui dá 125. Então, a frequência vai ser 125 vezes 3 dividido por 2. 125 vezes 3 dá 375, dividido por 2, 187,5 Hz, beleza? Resposta aí, letra D. Vamos falar agora de espectro eletromagnético e a gente finaliza a nossa aula de hoje. Essa parte de espectro eletromagnético, ela é totalmente teórica, tá certo? Então vamos lá. Espectro eletromagnético. Eu vou fazer uma linha aqui para que você me acompanhe, tá? Daqui para cá, eu tenho aumento de frequência. Se a gente sabe que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui.
Para cá eu tenho menos frequência. E eu tenho mais comprimento de onda. Isso aí tá claro para vocês? Eu coloquei aqui uma linha para me basear. O que eu estiver analisando da esquerda para a direita é porque frequência está aumentando, comprimento de onda diminuindo. Se eu estiver olhando da direita para a esquerda, é porque a frequência está diminuindo e o comprimento de onda está aumentando, tá bom? Beleza. Ok. Qual vai ser a nossa divisão do espectro eletromagnético e as principais aplicações? Então vamos lá. A gente vai começar aqui primeiro com as ondas de rádio. Rádio e TV. Eu vou fazer uma quebrinha aqui. Depois de rádio e TV, a gente vai ter as ondas de micro-ondas. Micro-ondas. Depois eu vou ter infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e o raio gama. Beleza? Essa vai ser a ordem do nosso espectro eletromagnético. Primeira coisa que você percebe é que as ondas de rádio e TV aqui, rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, elas têm um comprimento de onda maior e uma frequência menor. Conforme eu vou me deslocando para a direita, essas ondas aqui elas têm uma frequência maior, porém um comprimento de onda menor. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Nas regiões aqui de maior frequência, eu tenho mais energia. Então aqui eu tenho mais energia. Consequentemente, aqui eu tenho menos energia. Beleza. Essas ondas, elas têm um comprimento de onda menor. Frequência maior, comprimento de onda menor. Se elas têm um comprimento de onda menor, o poder de penetração dela é maior. Pensa numa agulha. É mais fácil você enfiar uma agulha no seu braço ou um lápis. Eu não gostei do exemplo, eu não quero enfiar nenhum no meu braço. Não, mas só um exemplo. A agulha ou o lápis é mais fácil de enfiar. A agulha porque ela é mais fina. Então, essas ondas que têm um comprimento de onda menor, elas têm um poder de penetração maior. Então, maior poder de penetração em objetos, tá? Logo aqui, menor poder de penetração, ok? Outra coisa, a gente vai falar ainda sobre uma propriedade ondulatória chamada de difração. Difração. A difração é a capacidade de desviar de obstáculos, tá? E formar uma nova frente de onda a partir disso, mas a gente vai falar disso ainda. Mas já quero que você saiba que as ondas que estiverem maior comprimento de onda, elas vão difratar mais facilmente do que essas, tá? Então aqui eu tenho maior capacidade de difração e aqui eu tenho menor capacidade de difração. Tá, vamos lá. Essas ondas aqui, como elas têm, quando eu vou me deslocando aqui para a direita, elas têm mais energia e elas têm um poder de penetração aqui maior. Eu vou chamar essas ondas aqui de radiação ionizante. Por que ionizante? Porque ela tem a capacidade de retirar e colocar elétrons, né? Ela tem a capacidade de ionizar, beleza? Essas daqui a gente chama de radiação não ionizante. Pergunta para vocês, qual é a que faz mal? É a ionizante ou a não ionizante? Ionizante faz mal, perfeito. Não faz mal e essa aqui faz mal. Outra coisa importante, qual desses aqui vão ser importantes na área de comunicação? Rádio e TV aqui são os importantes para a comunicação. Então aqui, rádio, TV e micro-ondas também, tá? Esses dois aqui, eles são importantíssimos para a parte de comunicação. Beleza? Tá, vamos para algumas características aqui, coisas importantes. Rádio e TV. Comprimento de onda alto. Micro-ondas também, comprimento de onda alto. Mais alto na ordem de quanto? Gente, eu vou colocar aqui, no material de vocês tem também, mas eu vou pegar aqui para dar uma afilada porque eu nunca lembro. E outra, você não tem que decorar isso não, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma afilada aqui.
Mas você não tem que decorar isso não. Por quê? Porque não cai assim o tamanho, você tem que saber. Mas tem que saber se é grande, se é pequeno. Isso aí você tem que saber, tá? Aqui, o comprimento de onda é da ordem do tamanho de edifícios para rádio e TV. Comprimento de onda da ordem de 10 a segunda, 10 a terceira metros. Aqui o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 2 metros, tá? Ou seja, da ordem de centímetros aqui. O comprimento de onda de infravermelho é da ordem de 10 a menos 4. 10 a menos 4 não, 10 a menos 5 metros. Aqui a gente já tem comprimento de onda da ordem de micrômetros, tá? Perto disso. A luz visível é na parte de 10 a menos 7 metros. Ultravioleta na casa de 10 a menos 9 metros, nanômetros, né? Aqui, raio-x, já estamos aqui no nível atômico, né? De Angstrom. Comprimento de onda da casa de 10 a menos 10 metros. E aqui o comprimento de onda da casa de 10 a menos 12 metros. Frequência na ordem de 10 a quarta Hz. Frequência na ordem de 10 a oitava Hz. Frequência na casa de 10 a 12 Hz. Frequência na casa de 10 a 15 Hz. Frequência na casa de 10 a 16. Não tem que decorar isso não, tá? Tô falando porque a gente vai falar de umas coisinhas aqui. 10 a 18 Hz, 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 Hz. E aqui a frequência na casa, se não me engano, é 10 a 20. É isso aí mesmo. Tô certo. 10 a 20 Hz. Galera, qual é aqui a grande importância disso tudo? Qual é a grande importância disso tudo? Rádio e TV. Então, por que a gente tem os satélites aqui de comunicação operando na faixa do rádio e TV e de micro-ondas? Por quê? Veja só, é justamente por causa disso, ó, da capacidade de difração. Essas ondas, elas têm uma facilidade muito grande em contornar obstáculos. E pelo fato de ter uma facilidade muito grande em contornar obstáculos, elas vão ser utilizadas justamente para comunicação. Você pode encontrar também ondas de micro-ondas dentro do seu aparelho de micro-ondas que você tem aí na sua casa. Aí, o que acontece? Quando a gente fala aqui de rádio, TV e micro-ondas, você pode me perguntar o seguinte: ô Hugo, e o celular? É uma dúvida que sempre aparece muito. O celular, ele está em que faixa? O celular, gente, ele está nessa faixa aqui no finzinho, ó. Essa faixa aqui no finzinho, vou colocar aqui no finzinho. Isso aqui seria o celular. E aí corre um boato, né? Que agora com a tecnologia 5G, o que seria uma tecnologia 5G, gente? A tecnologia 5G, ela é uma banda de mais frequência. Se é uma banda de mais frequência, eu consigo transferir mais dados por segundo. Eu transfiro mais ondas por segundo. Se eu transfiro mais ondas por segundo, eu vou ter o quê? Uma velocidade de navegação maior. E aí a galera fica dizendo o seguinte: meu Deus, 5G agora, vai dar problema, isso aí não presta. Galera, é só olhar, ó, isso é radiação ionizante ou não ionizante? Não ionizante, qual é o problema que vai acontecer? Algo, mas eu vi um estudo de que ondas de celular, elas causam câncer no cérebro. Eu vi isso aí, um estudo falava sobre isso. Galera, não cai nisso, tá? Existem estudos que associam o uso de celular ao câncer no cérebro. Mas não existe nada comprovado cientificamente que essa relação é direta. Para você ter ideia, a probabilidade da pessoa ter câncer no cérebro usando o celular é a mesma probabilidade se ela comer brócolis. Essas coisas estão ligadas. Cadê que ninguém... Abaixo brócolis, abaixo brócolis. Não faz sentido. Essas coisas podem ter uma relação, mas não existe nada provado, porque a relação é muito baixa, é tão baixa que a gente não tem certeza se foi isso que causou. Então, quando a gente fala de que a tecnologia 5G ela é nociva, não é nociva. Até agora não se tem nenhuma evidência científica de que a radiação 5G, né, a radiação não ionizante aqui, ela vai ser nociva. Não existe nenhuma comprovação ainda disso, tá? Isso é só boato. Agora,
Existe a necessidade de mais antenas? Existe a necessidade de mais antenas, porque como ela tem um comprimento de onda já que um pouco menor do que essa, ela desvia menos. Então, se ela desvia menos, eu preciso de mais antenas para ter uma boa cobertura. Mas por causar mal para a saúde, não. Certo? Aí a gente falou aqui de rádio TV, falou de micro-ondas. Vamos falar agora aqui de infravermelho. Infravermelho, que é uma onda, aqui vai ser as chamadas ondas de calor, tá? Onda de calor, tá certo? Pessoal, essa onda de calor aí, uma coisa que é muito importante que vocês fiquem ligados é que quando a gente fala de infravermelho e de ultravioleta, são ondas que a gente não vê. São ondas que estão abaixo do vermelho, aí a gente chama de infravermelho, e são ondas que estão acima do violeta, aí a gente chama de ultravioleta, tá certo? Mas são ondas que a gente não vê. Mas essa aqui, essa onda de infravermelho, ela é chamada de onda de calor. Quando a gente estudou irradiação térmica, a gente falou um pouco sobre ela, tá certo? Então, ó, essa onda de calor, ela é usada, por exemplo, no tratamento de lesões. Quando você está fazendo um tratamento de lesão, você leva tratamento de infravermelho. Você vai perceber que tem um aquecimento ali. Mas o infravermelho não é só para isso. Você vai ter também o uso de infravermelho em controles remotos, beleza? E aí a gente parte aqui para a luz visível. Ah, outra coisa também aqui no infravermelho são o uso de infravermelho para câmeras de segurança, né? Para saber se tem uma pessoa ali ou não. Por quê? Todo o corpo, pessoal, ele emite radiação na faixa do infravermelho. Eu emito radiação no infravermelho. Vocês emitem radiação no infravermelho. Essa parede que tem aqui, esse quadro, ele emite radiação no infravermelho. Porém, uma coisa que a gente tem que ficar ligado é que quanto mais quente for o corpo, maior é a emissão de infravermelho. Quanto menos quente, menor vai ser a emissão de infravermelho. Então, só para vocês terem uma ideia, existem alguns animais que se baseiam nessa onda de infravermelho para poderem caçar. Então, existem animais de sangue quente, animais de sangue frio, tá? Que aí vão emitir radiações diferentes nessa faixa do infravermelho, tá bom? Vamos falar agora de luz visível. A luz visível, gente, é a luz que a gente enxerga. É a luz que a gente enxerga, que começa de onde? Ela começa do vermelho e vai até o violeta. Então aqui, pessoal, essa luz, ela vai, vou colocar aqui, vai do vermelho ao violeta. Então, quando a gente fala de luz visível, é a luz que a gente enxerga, tá bom? Então, tudo que a gente enxerga, ele está compreendido nessa faixa aqui de luz visível. Antes eu não enxergo? Não. Depois eu também não enxergo? Não. Aqui eu enxergo? Sim. Luz visível é o que a gente enxerga. Luz é o que a gente enxerga. Ultravioleta. Ultravioleta. Qual vai ser a radiação ultravioleta? Pessoal, essa radiação ultravioleta, ela vai ser uma radiação mais energética, tá? Hugo, me diz uma fonte aí de ultravioleta. Uma fonte de radiação ultravioleta é o Sol. O Sol, ele manda muita energia para a gente aqui, ultravioleta. Muita, muita, muita. Só que existem os tipos de ultravioleta. Existe o VA, o VB e o VC. Uma parte é quase que totalmente filtrada nas nuvens, que é o UVC, ou seja, quase não chega o UVC aqui na gente. Então, a incidência maior é de quem? É de UVA e de UVB. Então, quem vai ser mais nocivo para a gente? Vai ser o VA ou vai ser o VB? O mais nocivo para a gente vai ser o que tiver o maior poder de penetração, que é o VB. Então, o VB é mais nocivo que o VA. Então, aqui, ó, o VB mais nocivo que o VA. Beleza? O VB é mais nocivo que o VA. Então, isso é só uma nomenclatura, tá? Isso é só uma terminação. O VB é mais nocivo que o VA. Por quê? Porque o VB ele vai mais fundo na nossa pele. Ele tem um poder de penetração maior. Então, enquanto o VA ele vai ser responsável, por exemplo, por ionizar a nossa pele e fazer uma mudança na coloração, ou seja, vai ser o efeito de bronzear, tá certo?
A gente vai ter aqui um bronzeamento artificial, ou natural, né? Pode ser também. Também serve para bronzeamento artificial, através do UVA. Mas quando você está exposto ao UVA e ao UVB, consequentemente, enquanto o UVA está penetrando, o UVB também está. E isso aí vai ser mais nocivo para você, beleza? Então, enquanto o UVA causa bronzeamento, o UVB ele pode chegar a causar várias doenças de pele, até como câncer de pele, tá certo? Raio-X, eles vão ser raios que vão estar presentes, por exemplo, no raio-X mesmo, como você conhece, tá certo? O raio-X, ele vai ser obtido a partir, uma das formas de se obter radiação X é a partir da desaceleração do movimento de um elétron. Quando você desacelera um elétron, ele emite partículas nessa região aqui do raio-X. Já os raios gama, que são extremamente ionizantes, alto poder de penetração. Para você poder conter raios gama, por exemplo, você tem que ter placas de concreto de uma espessura bem grossa. Eu esqueci agora o tamanho da espessura, mas é uma espessura bem grossa para você poder conter radiação gama. Ela tem um poder de penetração enorme. Ela passa pelo... Se a plaquinha de concreto for fina, ela passa como se não fosse nada, beleza? Então aqui você vai ter esse raio gama, ele é emitido através do decaimento radioativo de alguns materiais, tá certo? Então, ó, aqui raio X, ele também vai ser importante, por exemplo, para raio X mesmo, né, que você vai tirar. O que é que acontece? Você vai ter uma placa aqui, tem uma placa aqui na parede, e o que é que vai acontecer? Vai ter um canhão de raio-x. Aí você joga aqui, canhão de raio-x, pô. Aí o que é que acontece? O raio-x aqui, ó, ele não vai passar pela sua mão e vai queimar o resto da placa. Ele não passa pelos ossos, tá? Ele não passa pelos ossos, mas ele passa pelo resto aqui. E aí ele queima essa placa. Então, quando você tira a mão, fica o formato da sua mão. E aí você vai ter uma análise dos ossos. Se tiver alguma fissura no osso, aí ele passa. Quando ele passa, ele queima a placa lá. E quando ele queima a placa lá, você vê, eita, tem uma fissurinha aqui, por isso que passou radiação. Se não tiver, a fissura não passa radiação. Então aí você consegue ver, por exemplo, a parte óssea através do raio-x. Hugo, é importante eu saber essa ordem aqui, rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama? É extremamente importante saber disso. Por quê? Porque eu tenho uma ordem crescente aqui de energia, não só de energia, de frequência, como de outras propriedades, como poder de penetração e difração. Então é importante você saber isso, tá? Como é que eu faço para decorar algo? Pode ser que eu esqueça alguma coisa, aí tu vai usar essa frasezinha aqui, ó, essa palavrinha aqui. Pra gente fechar, tu vai usar essa palavrinha aqui, ó. RAM, Mi, Lux, G. O que seria RAM, Lux, G? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. E aí você decorou a ordem que você precisa para analisar, beleza? E essa foi a nossa aula de hoje, onde falamos sobre introdução ondulatória e falamos sobre espectro eletromagnético, beleza? Espero que todo mundo tenha gostado, tenha entendido. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todo mundo que participou aí, beleza? Espero que tenham gostado, gente. Obrigado. Beijo bem grande. Cheiro bem grande. Foi isso por aqui. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau!